Você aí de casa sabia que os pets idosos, os animais mais velhinhos, necessitam de cuidados especiais? É preciso manter eles confortáveis para envelhecerem bem e com saúde. É esse o tema que a gente vai trazer com o Matheus Facundo, que já está por aqui. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo, tá? Amigo. Boa tarde a quem nos escuta na Verdinha e também nos assiste na TV Diário. Isso mesmo, Aloysio. Eu mesmo tenho uma petzinha já idosa em casa, né? E a gente também já tive outras também. E eu tenho certeza que você que tá nos escutando, pode ser que tenha também um animalzinho idoso, né? Um cachorrinho, uma cachorrinha idosa. E é muito importante, gente, a gente trazer alguns cuidados aqui. Porque eles justamente já ficam mais frágeis, né? Tem a questão também da predisposição a algumas doenças. E pra tirar todas essas dúvidas, a gente tá aqui no estúdio com a doutora médica veterinária Rosânia Ramalho. Seja bem-vinda, doutora Rosânia. Muito obrigada, Matheus. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, discutindo e falando sobre saúde animal. A gente não sabe de tudo, mas é muito bom a gente dividir o pouco que a gente sabe com as pessoas para que a gente possa melhorar a vida deles, né? Nós trouxemos os animais para dentro de casa, nós trouxemos os cães e os gatos, e a gente tem responsabilidade de cuidar em todas as fases de sua vida. E a fasezinha da senilidade é uma fasezinha muito importante, que eles estão muito fragilizados, eles estão com imunidade baixa. Então a gente precisa realmente conhecer para prevenir e para cuidar da saúde deles, para eles terem um bem-estar deles preservado. Isso. Doutora, e como é que a gente pode identificar, né? Para quem não tá em casa e não sabe, a partir de quantos anos já é considerado um animalzinho mais idoso? E o que é que a gente tem que ficar alerta aí com sinais? O que é que a gente tem que ficar atento com isso? Certo. É muito boa pergunta, Matheus. É assim, é muito relativo à idade, né? Muita gente quer relacionar a idade do animal com a idade do ser humano, mas isso aí é muito variável, porque depende muito do porte do animal. Se é um porte pequeno, então ele vai envelhecer mais tardio. Então, normalmente de 9, 10 anos, então já é considerado mais senil. E um animal de porte médio grande, como um dog alemão, como um Doberman, como um Golden, entendeu? Eles envelhecem mais rápido, de 5, 6 anos, 7 anos no máximo, entendeu? E assim, a gente vai observando o nosso pet, o nosso cãozinho que vive na nossa casa, né? Então a gente vai vendo como é que ele está se locomovendo, ele está conseguindo enxergar direito os móveis da sua casa, ele está mais lento, ele está subindo na cama direitinho como ele fazia antes, ele tá emagrecendo rápido demais, então é um sinal de alerta que a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Ele está bebendo muita água, está fazendo as suas necessidades fisiológicas no lugarzinho que ele sempre foi treinado, que estava acostumado a fazer, ou mudou o comportamento dele. Então, como é que está o comportamento dele? Como é que ele está? Então, assim, a gente precisa observar o animalzinho para a gente poder ver e detectar esses sinais, né? Doutora Rosânia, a senhora falou aí a respeito da idade do animal, dessa diferença, e muita gente talvez não compreenda que a idade do ser humano é diferente da idade de um cachorro, por exemplo. Qual é essa diferença? É diferença, porque são espécies diferentes, né? São espécies diferentes. Então, até nos cães mesmo também tem essa diferença de acordo com o porte deles. Os animais mais de porte pequeno, ele tem um metabolismo mais acelerado, então eles conseguem chegar nessa idade de senilidade um pouco mais tardio. E os animais, como eu já falei, de médio e porte grande, eles ficam eles envelhecem um pouco mais cedo, entendeu? A gente não tem como relacionar porque é variado, né? É variado, é como nós, a gente também envelhece, nós temos a nossa idade, a gente nasce e envelhece, os animais também. E vai de acordo com a sua espécie, né? Os gatos, eles chegam a essa fase de idade de 7 a 10 anos, entendeu? Então isso também é muito variado, assim, depende do seu regime de vida. Como é que está a vida do animal? Ele teve doença séria, ele teve doença congênita, ele foi castrado antecipadamente para poder evitar alguns tipos de doenças. Como é que está a ida dele ao veterinário? Ele fez controle imunológico, né, para poder dar as vacinas para prevenir que ele adoeça. Ele fez o controle de endo e ectoparasita, né? Ele está indo regularmente ao médico veterinário. Qual é a alimentação que ele está tendo? Então, ele está se alimentando direito? Então, tudo isso é importante. Então, né? doutora, quando a gente percebe que eles já chegaram nessa fase, né? Como é que a gente tem que cuidar da alimentação deles? E também uma questão, a gente precisa levar eles para fazer exames regularmente? Um fator também muito importante nesse estágio de vida? Isso, demais, viu, Matheus? Muito. Um cão sadio, normalmente ele deve ir ao veterinário uma vez ao ano.
Um animal, quando está nessa idade de senilidade, ele precisa ao veterinário de 6 em 6 meses para fazer o check-up geral, para fazer os exames necessários que tem que fazer. Quais são os exames? O hemograma, o bioquímico, para poder verificar como é que está o funcionamento do fígado e do rim, fazer ultrassom abdominal, como é que está, porque o animal senil, ele tende a ter mais constipação, entendeu? Ele tem a quantidade de fibra menor, tá? Como é que está a parte de óssea dele, né? Fazer raio-x, fazer um exame de fundo de olho, porque ele tende também a ter catarata, a ter problemas realmente dentários também, entendeu? Tem que fazer uma avaliação geral. Então, assim, tem de 6 em 6 meses, precisa ir fazer esse check-up geral. É como eu sempre digo, a prevenção é o melhor remédio. Quando você previne, você gasta menos, você consegue aliviar o sofrimento dos animais e você consegue promover, proporcionar para ele uma longevidade, né, de vida saudável. Porque não é importante, sabe, Matheus, assim, ele tem 16 anos. Mas qual a condição de vida com 16 anos? Ele está sofrendo. A questão da expectativa de vida, ela pode ser, inclusive, superada, né? E isso, hoje em dia, quer dizer, eu tenho clientes lá na minha clínica, eu tenho pacientes na minha clínica, que têm 18 anos, com a pelagem linda, Matheus, linda, linda, linda. Por quê? Porque a tutora dele cuida dele desde o começo, tá atento às coisas, sabe? Banhos regulares, controle de ectoparasita, prevenção da leishmaniose, que é uma doença séria, que debilita muito o animal. A gente tratou aqui semana passada, inclusive, da leishmaniose, né? É importante em todas as idades, né? Com certeza, com certeza. E você imagina se um animalzinho desse, senil, pega uma doença dessa? Você imagina um animalzinho desse idoso, pega um carrapato, pega uma pulga, pega uma erliquiose. Então, ele tem a imunidade dele baixa, então ele vai sofrer muito mais. A proporção de recuperação dele é muito mais lenta e muito mais difícil do que um jovem. Então, assim, cuidar da ração, sabe? Depois de certa idade, identificou que ele está mais senil, então muda a ração. É importante dar uma ração balanceada e apropriada para a idade dele. Uma ração senil que tem uma proporção de proteína, com cálcio, com fósforo, entendeu? Uma proporção de potássio, proporção de sódio, para poder preservar os rins dos animais. Uma ração que tenha aqueles glucosamínicos que são osteoprotetores por causa das cartilagens dele, que eles sentem muitas dores, prevenção de doenças, eles têm muita artrite, artrose. Então, assim, a partir das alimentações, do manejo, dos cuidados, a atividade física, o Matheus, é importantíssimo. Mesmo ele estando senil, respeita a idade dele, vai devagarzinho, mas é importante que ele faça uma atividade física, assim como nós, né? Nós humanos, é importante que a gente tenha uma atividade, porque se ficar todo o tempo doente numa casa, vai ficar mais doente, vai ficar sentir muito mais dores, vai ter escaras no corpinho dele. Então, é a mesma coisa. E a casa... É muito importante que nós, tutores de cãezinhos senis, adapte a nossa casa para poder receber, para acolher o nosso cãozinho, para poder deixar ele num ambiente bem mais saudável, né? Principalmente porque ele perdeu a visão, né? Então não muda os móveis de lugar, porque se você mudar o móvel de lugar, ele vai se bater, né? Então, assim, ele está com dificuldade de locomoção, sinal que ele está sentindo dores nas articulações. Leva o médico veterinário e na casa procura deixar pertinho dele um bebedouro com água, um comedorzinho com água, para que ele se movimente o mínimo possível. Fazer as adaptações devidas, as adaptações. Né? Se é um animal que gosta de pular na cama, acostumado a sempre dormir com seus tutores, bota uma rampinha para que ele suba e não caia, evitar algum trauma, né? É importante também a gente observar, sabe, Matheus, a temperatura do animal, porque eles tendem a sentir mais frio. Então, bota uma caminha acolchoada, com cobertor, sabe, o piso liso. Evita piso liso, porque eles podem se escorregar. Perfeito. Né? Então, botam aqueles como é que chama? Aqueles tapetes emborrachados, né? Tapetes emborrachados, né? Com todos os cuidados, para evitar que eles escorreguem, que eles ficam com medo. Né? O animal senil, ele fica mais irritado, ele não quer muita companhia, ele não quer outros animais jovens. Um animalzinho novo,
é muito... Com é certeza. muito elétrico, né? Então vai ficar em cima do cãozinho idoso, então vai deixar ele mais irritado. Tem que deixar eles mais na deles, né? Com Doutora, certeza. a gente te agradece. Terminou? A gente Passou te agradece. ligeiro, não foi, Gente, doutora? mas eu tinha É porque a pra gente fala desse falar. tema, a gente se anima, né? A gente se anima. Eu tinha coisa pra falar, é importante também, Matheus. Só uma última coisa. Proporcionar brinquedos interativos para os animais. Perfeito. Tá? Assim, enriquecimento ambiental do animal é importantíssimo. Manter o animal brincando, procurando, esconde a raçãozinha naqueles brinquedinhos, é super legal. Interação, né? Interação. Perfeito. Então a gente Isso. teve aí, gente, dicas muito importantes, muito valiosas aqui com a doutora Rosânia. Obrigado de novo pela sua participação, doutora. A gente com certeza vai se ver de novo. Obrigado, Aloysio. Eu que agradeço. Doutora, um abraço, hein? Obrigado pela Muito participação.